Porque nunca é o que se fala, né? Mas quem fala. Exatamente, é quem E aí, fala. a partir do momento que aquela pessoa... A gente decidiu que essa pessoa tá com a gente, então qualquer coisa de ruim que haja sobre ela, a gente vai esconder. Pra que não... É aquela coisa, né? Eu não consigo atacar o seu argumento, então eu ataco você. É bem por aí. E a mesma coisa ao contrário. Eu não consigo justificar o argumento, então eu vou endeusar a pessoa, porque aí tudo que ela disser... as pessoas vão ter que aceitar, porque eu endeusei a pessoa. Então, a gente tem muito isso, enfim, isso vem até hoje, né? A gente vê isso acontecendo. Eu vejo amigos meus, vejo comigo acontecer. De várias coisas, já contei pra Yas, já contei aqui pros meninos isso, já contei lá na rádio também, que assim, já aconteceu de eu estar... de eu ter uma oportunidade de emprego, mas porque ideologicamente não era conveniente eu estar lá. E aí não importa se eu sou mãe solteira, aí não importa se eu sou pobre, aí não importa. Não. Importa que não é legal pro programa. Não pega bem. Não pega bem. E o assunto do programa nem era esse. Nem é esse. Não importa a sua capacidade, Não a importa, sua qualidade não do seu importa. trabalho. São suas ideologias. Que daí não serve pra gente. A gente prefere não... Já ouvi esse tipo de gente... Já ouvi... Não vai trabalhar com ela. Não... Mas você anda... Pras minhas amigas da comédia. Mas você anda com a Cris Paiva? Nossa, assim. Porque eu não... E olha que eu não... Longe disso, não me classifico como direita. Eu me classifico como liberal. Mas o fato de eu não ser esquerda já é o suficiente para que eu não sirva, entendeu? Exatamente. Mas, assim, mais comum, assim, de eu já ter ouvido isso. Não tô falando de 10 vezes, entendeu? Tô falando milhares. de... muito. Eu sei. E aí eu falo assim, gente, tá bom então, cara. Você prefere contratar uma pessoa com menos casca, menos histórico, menos capacidade, menos talento, menos o que quer que seja... Porque fica bonito? Então vai, cara. Vai lá, contrata. E depois aguenta. Então, assim. E depois aguenta, porque vão vir falar mal. E aí tu Pois justifica por que você contratou essa pessoa. Porque eu vou estar na minha casa dormindo. Mas é muito isso. Eu já sofri um boicote no trabalho também por causa dos meus posicionamentos. E esse foi, inclusive, um dos motivos que eu assim, um dos impulsos para que eu falasse, não, eu preciso ter o meu negócio, eu preciso empreender, eu preciso ter o meu trabalho, uma empresa que é minha, porque eu não quero que as minhas opiniões estejam sujeitas à aprovação de ninguém. Eu quero poder falar o que eu penso. Liberdade de expressão. Exatamente. É por isso que também essa onda de podcast está muito forte agora. Sim. Porque aqui você pode falar o que você quiser, desde que você não cometa um crime, porque quem vai tomar o processo é a gente. Mas você pode falar o que você quiser. Então vocês vão cortar aquela parte, né? Eu já gravei. Mas isso é muito real, assim. Então, eu falei, eu não quero que as minhas opiniões, eu não quero que o que eu penso... isso sou eu, isso é parte de mim. Eu não quero que isso fique submisso à aprovação de outra pessoa, que eu não sei nem quem é. Eu não sou obrigada a concordar com você. Eu tô sendo contratada aqui para fazer o quê? Você vai ser copywriter. Beleza, eu preciso escrever um texto? Eu vou escrever. Não importa o que eu penso fora daqui. Mas para as pessoas isso não é suficiente. Né? Você vende a sua alma, você não está apto a assumir aquela função. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. É a caixinha. Ou você tá 100% na Sim. caixinha, ou... E se você mudar de caixinha é porque você é insegura. Exato. Suas ideias não estavam coerentes o suficiente. Você vai mudando. Exatamente. E não tem nada a ver isso daí. Não. Mas sobre o conteúdo do feminismo, o que você falou de tão desconfortável que causou tudo isso? Não, o que eu falei foi isso que eu falei aqui, só que eu dei um pouco mais de detalhes, assim. Mas você é contra o movimento, por isso? Sou pela essência que ele tem, que ideologicamente eu não aprovo, entendeu? Entendi. Porque tem essa... Porque eu não falei muito de outras questões, né? Quando você fala sobre a revolução, você fala sobre o ataque à família, que são coisas que eu defendo. Não a família tradicional margarina, não, mas a família como instituição sólida que forma indivíduos, ponto. Então, assim... Às vezes é a tia às e vezes o avô que criou é... o neto e deram uma base pra ele. Às vezes o indivíduo é a Carol Conká, mas é um indivíduo. Mas você tá entendendo que, assim, exato, não importa quem seja. Eu não tô dizendo que é o pai, mãe, o menininho e o cachorrinho. É a base familiar. Tradicional brasileira. É a base familiar, entendeu? Outro dia veio uma menina falando pra mim assim, eu falei... Eu não lembro, eu falo isso algumas vezes. Aí eu tava falando alguma coisa e eu disse assim, olha que eu nem sou feminista, mas eu tal coisa. Aí a menina comentou assim, Cris, você não pode falar que você não é feminista, você é uma guerreira, você tem uma vida tipo de superação, você passou por um monte de coisa, você luta, você trabalha lá, você é feminista assim. Aí eu falei, não sou.
E é exatamente porque eu sei o que isso significa que eu não sou. Exato. A partir do momento que eu descobri o que é o movimento, que eu entendi de onde ele vem e qual a sua função social, e não, como você disse, não a superfície, não a bandeira. Porque a bandeira é linda. Sim. A bandeira é linda. Se for só pelo que diz, mas até aí, pelo que diz, a menina vai parar no meio do parque com o estuprador e tá acreditando no que ele diz, entendeu? Exato. Até aí eu passei 7 anos casada com um cara acreditando no que ele dizia. Então a gente acredita no que as pessoas dizem. Sim. E muito mais, assim, como eu falei pra você, não é só pela base que ideológica que existe que eu não concordo. Não é só por isso. É isso, especialmente, porque não tem nada a ver, os princípios não tem nada a ver com aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito. Eu não acho que destruir a família, que é um dos principais objetivos do feminismo, quando a gente fala sobre revolução, isso tá lá, não é isso que eu acredito, mas é mais do que isso, é porque eu vejo como ele funciona na prática, né? Você falou aí que a pessoa chegou e falou, você tem que ser? Não, não tenho. E uma vez eu fui cobrada isso no Twitter, na época que eu nem falava muito sobre feminismo ainda, eu falei que não era feminista, e aí uma moça que era líder do Fêmen aqui no Brasil, que é um dos maiores movimentos feministas do mundo, né, dos maiores grupos, ela falou pra mim, sabe o que eu acho? Acho que você deveria ser estuprada, porque aí você vai aprender como o feminismo é importante. Eu falei, pois é, você tá entendendo por que eu não sou? Por isso. Porque, aí assim, aí não é sobre mulheres, é sobre mulheres que pensam como eu. É sobre mulheres que abraçam a mesma causa que eu. Sim. E eu não abraço, eu não acredito nisso, eu não defendo. Quer dizer, se o meu voto não é no candidato que você defende, então eu sou tratada como homem, e o pior, o homem do pior tipo. Sou tratada como macho escroto, porque foi isso que eu fui tratada, se a pessoa vira pra mim e deseja que eu seja estuprada pra aprender alguma coisa, ela tá achando que eu sou o quê? Só porque eu discordei, entendeu? Então, assim, muita gente pergunta, Mari, tudo bem, o feminismo tem lá a sua base teórica que você não concorda, mas, poxa, mas o feminismo hoje é a mesma coisa. E eu, ser bem sincera, eu acho que cada dia é pior. Cada dia se torna muito mais opressor. Para mim, esse é o grande problema. Porque as pessoas, o feminismo, ele se pauta em ser contra a opressão, mas ele é opressor. Basta você dizer que não é feminista, você vai ser oprimida. Então, assim, é um movimento que diz que você não pode ser subserviente ao homem, mas ele quer que você seja subserviente a um monte de mulheres que vai dizer o que você tem que fazer. E eu não quero ser subserviente a ninguém. Eu quero decidir a minha própria vida, eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero ter as minhas próprias opiniões, sem ter que estar preocupada em agradar um movimento ou outro, porque eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa. Esse é o grande problema do movimento feminista e de todos os outros coletivos, é que ele descaracteriza você como indivíduo. Ele não olha para a Cris Paiva, ele olha para a Cris Paiva que tem franja. Então, todas as mulheres com franja têm que se unir. Não é isso. Antes de ter franja, eu tenho uma cabeça, eu tenho um cérebro, eu tenho um coração, eu sou um ser humano, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida. Então, assim, eu não me resumo a isso, a essa característica. Eu não me resumo a ser mulher, eu me resumo a ser um ser humano. Sim. Porque se eu vir uma outra mulher fazendo uma cagada, eu não vou acolher essa mulher porque ela é mulher. Para mim, isso não faz o menor sentido. É por isso que me assusta muito essa coisa da... Eu até entendo a ideia da sororidade quando você fala, vamos se juntar. Sim. Pô, a gente já passou por toda... Vamos se juntar. Beleza. Mas, na prática, o negócio é muito diferente. Sim. Então, assim, se eu vejo uma mulher cometendo um crime, se eu vejo uma mulher oprimindo alguém, se eu vejo uma mulher fazendo uma coisa que um homem também faria, eu vou defender essa mulher porque é mulher? Ou então eu vou defender essa pessoa porque ela é negra ou porque ela é indígena? Não! Eu vou olhar para o que ela fez e vou condenar como eu condenaria se fosse qualquer outra pessoa, porque aquilo está errado. Então, esse é o meu maior problema com os movimentos coletivistas, de modo geral. É que eles tratam você não como uma pessoa com as suas particularidades, com a sua vida, com os seus desejos pessoais, com, né, os seus sonhos e tudo mais. Ele trata você como parte de um movimento e que, se você não segue a cartilha, se você não reza o Ave Maria como eles querem, você vai ter a cabeça cortada fora. Mas em todas as vertentes, é assim? Eu acredito que sim. Pelo menos todas as vertentes que eu estudei, porque, na verdade, a base é a mesma. A vertente é só uma maneira de especificar certos grupos. Né? Você fala de feminismo negro, você está falando de mulheres feministas que também têm afinidade ali por causa do movimento negro, enfim. Uhum. Então, ele só se agrupa, né? Assim, se forma grupos, mas no final das contas é tudo a mesma base, a base coletivista. E a minha crítica é ao coletivismo de modo geral por isso.
Porque eu não sou um grupo, eu sou uma pessoa. Né? Tem a Ayn Rand fala uma frase que a gente conhece de cabo a rabo. A menor minoria do mundo é o indivíduo. Sim. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas com a Ayn Rand por vários motivos, mas nesse ponto ela acertou em cheio. A menor minoria sou eu. Então, se eu não sou respeitada como indivíduo, por que eu acho que alguém vai me respeitar como grupo? Né? Porque, assim, grupo não pensa. Grupo não tem uma identidade. Grupo não tem um RG. Grupo é grupo. Grupo pode ser qualquer coisa. E pode não ser nada. Agora, eu sou uma pessoa, entendeu? Então, eu quero ser respeitada como pessoa. Então, esse, para mim, é o principal ponto, assim, que me afasta muito dessas ideologias coletivistas de esquerda, porque a esquerda, ela é coletivista em essência. Então, é por isso, assim, porque eu penso que, para mim, não. Eu não quero ser escrava de ninguém. Sim. Eu não quero ser escrava de movimento nenhum. Eu sou eu tenho as minhas ideias, hoje eu penso isso, amanhã pode ser que eu não pense mais, tá tudo bem. E eu não quero ser cobrada por isso, porque eu mudei de ideia. Porque eu pensava, não quero. Eu não quero que ninguém fique aqui dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, é uma coisa que eu sempre falo, se você tá vendo ali um movimento que diz que para você ser livre, você precisa se submeter a tudo que essas pessoas querem que você se submeta, então o objetivo não é liberdade.